próximo ao Centro Espírita, que nasceu como um posto de assistência e depois tornou-se Centro Espírita. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de termos um convidado especial, que é o nosso irmão Joaquim. Oi, encosta a porta, o vovô está em reunião. Oliveira Martins Júnior. O Joaquim, ele aceitou o nosso convite para fazer uma explanação em formato de live. E ele mesmo escolheu o tema, que é drogas. Ele vai falar sobre drogas, dependência. Eu quero aqui agradecer, Joaquim, a sua disposição e auxílio. E assim, dizer que você faça uso aí do tempo necessário para falar sobre esse tema. Esse tema é um tema que já motivou o meu interesse, porque na minha área, que é direito penal, eu já cheguei a ministrar curso de combate às drogas e auxílio aos dependentes na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Depois, até se houver tempo, eu quero fazer algumas perguntas para você, ou pelo menos uma. Eu quero agradecer aqui ao meu tio Odilon Dutra da Silva por estar novamente conosco e ter criado esta sala. Quero agradecer a presença da nossa irmã Vera, da Cristiane Maia, da Heloísa, do Felipe, e quero aqui agradecer a presença do meu pai, senhor Orlando Dutra Greff, que é o coordenador regional da URI. A quem, inclusive, eu gostaria de pedir, se pudesse, que fizesse a prece inicial para nós. Claro, André. Fácil sim. De coração, viu? Só um instantinho. Pede pro Tiago vir aqui que eu vou falar para ele. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E esse momento de silêncio parece um silêncio, mas não é. É um momento de muita energia que paira sobre nós e faz com que nós, ao recebermos e captarmos essas energias que estão sendo passadas para nós, nós sintamos esta maravilha que a gente fica assim como se fosse magnetizado. E nesse silêncio que estamos fazendo para conversar com Deus, nós recebemos a presença de Jesus, que com certeza neste momento está nos iluminando em volta de um foco de luz muito intenso. Como eu estou vendo aqui atrás da imagem do meu irmão, a presença do nosso querido Chico, pela qual eu sou fã incondicional do nosso querido irmão, sempre fui, ele sabe disso. Eu quero fazer o Pai Nosso Espírita. Diz assim: Pai Nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, ternura, carinho e sabedoria. Seja feita, Senhor, a sua vontade, acima de tudo e
de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O nosso da mente, do corpo, nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar também os nossos devedores, com o esquecimento total de todo o mal que possam eles ter feito a nós. Não permita, Senhor, que venhamos a cair sob os golpes da tentação. Golpe esse das nossas próprias tentações, causada pelas nossas imperfeições e inferioridades. Porque só em Ti brilha a luz, Senhor. A luz eterna do reino, do poder, da glória, da justiça e do amor para sempre. Muita paz, que Jesus nos ilumine. Com a palavra, o André. O nosso irmão Joaquim, ele é oriundo da cidade de Maracaju. Ele é funcionário público. Ele, lá em Maracaju, ele é trabalhador de duas casas espíritas. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo, me corrija se eu estiver errado depois, Joaquim. E o Centro Espírita... E agora? Dá biscoito para ele num potinho. Bom, ele vai mencionar a vocês. Ele é funcionário público, é fiscal do IAGRO, né, Joaquim? Se eu estiver errado, também me corrija. E ele vai tratar de um tema espinhoso, que é a respeito das drogas. Então, meu irmão, com a palavra... Antes do Joaquim falar, André, quero cumprimentar o João Demolim, meu querido mano velho, que está aí assistindo a nossa palestra também. Eu não vi, o Joãozinho entrou. Entrou. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado aí por sua presença. Então agora eu passo... Boa noite, boa palestra aí para nós. Boa noite. Agora eu vou passar a palavra então para o nosso irmão Joaquim. Boa noite, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite a todos, meus irmãos. Me direcionando aí ao presidente, nosso amigo e irmão Orlando, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Que Deus lhe conceda bastante saúde. Ao André Luiz e ao Odilão. Cumprimentando vocês, eu tenho absolutamente certeza que todos se sentem cumprimentados. Para mim, inegavelmente, é um motivo de grata satisfação poder nos colocar à disposição como um instrumento, assim podemos dizer, da doutrina espírita, usando esses artifícios maravilhosos, tudo ao seu tempo, que é esses meios de comunicação importante, principalmente nos dias, nos momentos que estamos vivendo essas experiências. Vamos falar nesta oportunidade sobre drogas. A própria palavra já nos remete até os menos experientes, que é algo que nos prejudica, podemos assim dizer. Segundo
a Organização Mundial de Saúde, OMS. Drogas é um termo que se delega a toda substância, seja ela inalada, ingerida, aplicada na veia e de outras formas. Ela faz com que isso, ao entrar em contato com o corpo humano, levará aos estados alterados de consciência. Quando nós, nesta oportunidade, falamos em consciência, podemos nós também nos remeter à sede mais importante da espécie humana, aliado às outras particularidades, como a inteligência. Mas a consciência é muito importante, principalmente quando nós nos colocamos desta forma pedagógica espírita, que é uma doutrina, e como a própria palavra diz, doutrina é algo que nos orienta, que nos doutrina para, nesta oportunidade iluminativa de estarmos neste plano materializado, conviver com as pessoas, passar por esse orbe, por esse mundo, usufruir das belezas naturais e, em especial, num país tropical, de frutas variadas, da água mais pura do mundo, que é o elemento mais nobre, e outras tantas. Passar por este mundo, usufruir de todas essas belezas e deixar esse mundo, esse orbe, melhor para as próximas gerações. Assim, e voltando ao tema, drogas é tudo aquilo que leva aos estados alterados de consciência, repetindo. E uma pessoa, um ser humano que está alterado, que o sistema nervoso não está tranquilo, inegavelmente, ele não terá a serenidade para discernir, para tomadas de atitudes e outras tantas, principalmente nós que vivemos em coletividade, principalmente nós que vivemos em sociedade, e a ciência humana que estuda o comportamento do indivíduo na sua sociedade é a sociologia. Entre outras ciências humanas, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento do homem na individualidade. E assim sucessivamente, a antropologia, a filosofia, importante desde o século VI antes de Cristo, né? E a filosofia, que é uma das pilastras básicas do estudo espírita e da doutrina, embora ainda às vezes, para alguns, essa palavra soa com estranheza, filosofia nós poderíamos dividir, né? Filos como amantes, amigos, e sofia como sabedoria. Filosofia significa, podemos dizer no popular, que é uma palavra grega, né? Que é o berço da filosofia, significa amantes da sabedoria. Por isso, penso eu que nós devemos sempre estar pensando em todos os momentos das tomadas de atitude, ser sábio, filosofar, pensar, buscar lógica, buscar uma razão, porque somos seres livres e deveríamos ser também
de bons costumes. Assim sendo, vamos dividir inicialmente essa questão das drogas em dois grupos para facilitar: as lícitas e as ilícitas. Lícitas, no popular, liberada, permitida ou aceita pelas leis humanas, importante dizer. As ilícitas, proibidas pelas leis humanas. Quando nós dizemos lícitas, liberadas ou dentro da lei permitida, não quer dizer que ela não faça mal. Penso eu, correndo todo o risco de erro, que ela é lícita através da consciência ainda precária da nossa sociedade, principalmente política, porque as drogas lícitas, ela tem uma cobrança de impostos muito maior. O álcool, o cigarro, né? Hoje temos também uma droga muito consumida, principalmente pela juventude desavisada, que é o narguile ou narguilé, como queiram. Todas elas altamente prejudicial. Vejam vocês, nas subdivisões do alcoolismo, temos as bebidas que, ao entrar em contato com o ser humano, em fração de segundo, nesta máquina mais perfeita do universo, que tem como combustível mor o sangue, a hora que o álcool entra no organismo humano, numa fração aproximadamente de 8 segundos, essa substância atinge o maior computador do mundo, embora nós admiramos os outros, construído pelo homem. O álcool atinge o sistema nervoso central. E nós, na realidade, por sermos leigos em alguma ciência, e em especial na medicina, muitas das vezes a maioria dos usuários, inadvertidamente, não conhece a perfeição, a fisiologia, a anatomia desta máquina perfeita, oportunizada nesta experiência a viver e conviver em grupo e em sociedade. Lembrando, e não devemos esquecer, que somos eternos espíritas, oportunizado a viver uma experiência na matéria. E essas substâncias, em especial o álcool, entre elas bebidas fermentadas de muito uso, propagandas que não deveria ser divulgada nos meios de comunicação com tanta facilidade, ludibriando, e podemos com toda certeza, da forma que é apresentada a bebida alcoólica ao ser humano, à população, de maneira lúdica e prazerosa, ao meu ver, se constitui uma propaganda enganosa, porque muitas das vezes é aliada à apresentação desta substância através do manequim. Ultimamente vimos e repetidamente essa cena na televisão,
uma jovem de biquíni apresentando uma cerveja e que tem nos seus dizeres, ou em outras, que refresca até o pensamento, e a gente, ao ver aquela imagem, vê aquele corpo daquela jovem, aparentemente é um corpo sadio. Eu, em particular, entre algumas formações, eu sou formado em educação física. E a prática desportiva, a educação física salutar, nunca, jamais combina com substâncias psicoativas, com droga, com alcoolismo. Não combina. Mas isso não é avisado na apresentação. Na Copa do Mundo, se nós lembrarmos, um grande jogador, um ídolo da juventude das crianças, com certeza, sendo bem gratificado, fez uma propaganda de uma dessas bebidas que leva a estados alterados de consciência. Além do que, nós temos a preocupação, pais, com quem os nossos filhos andam, suas companhias, os lugares, preocupado com drogas, entre elas a maconha, a coca, o crack, o êxtase e outras tantas. Esquecemos muitas das vezes, inadvertidamente, inocentemente, quem apresenta a primeira droga aos filhos, na maioria das vezes, são os próprios pais. De maneira lúdica. É inegável que em qualquer geladeira não haja uma bebida alcoólica. Como repetição de hábitos para comemorar o aniversário, para comemorar a vitória de um time de futebol, em especial a seleção no Brasil. Temos aqui também o hábito do carnaval. Não podemos esquecer do aniversário de Jesus, o Natal, que em muitos lares é regado a bebidas alcoólicas. E eu penso, de repente, e na maioria das vezes, inocentemente. Então, isso é uma repetição de hábitos. E repetição de hábitos, no popular, podemos chamar de cultura. É a cultura tropical brasileira. É a alegria. O álcool, inegavelmente, nas primeiras doses, segundo alguns relatos, como ele leva aos estados alterados de consciência. Para uns, ele traz uma pequena, curta e fugaz alegria, felicidade. E é dos nossos conhecimentos, desde que existe a espécie humana na face da Terra, caminha essa espécie em busca da felicidade. A felicidade, ela está inegavelmente na razão direta dos prazeres. E assim, como disse a fração de segundos atrás, é uma cultura. Estamos falando do álcool e poderíamos ficar aqui muito tempo. Aí vem o cigarro, que nas décadas de 50, de 40, de 60, era uma moda. A pessoa, para estar afinado com os titanes da época, ou o tal do charme, tanto é que existia uma marca de cigarro que chamava Charme. O cigarro tem um histórico que também teríamos que ter um tempo para falar sobre essa substância, que enquadra
nas drogas lícitas, permitidas, autorizadas, leis legais, legalizada pela pobre mente humana, visando inegavelmente os lucros. O cigarro, mais de 4.720 substâncias tóxicas. Repetindo, o cigarro contém mais de 4.720 substâncias tóxicas, entre elas 70 altamente cancerígenas, provocando já aquele que tem a disposição, aquele que tem as células desorganizadas, ao avanço desta doença. E assim, temos visto muitas pessoas que usam-se no popular drogas dobradas, álcool e cigarro junto, aonde irá exigir do organismo para purificar, para forçando mais o trabalho fisiológico. Temos também as drogas ilícitas, maconha, coca e outras tantas, proibidas por leis, que levam o cidadão à loucura, à morte prematura, não podendo esquecer que, segundo algumas pesquisas, a maioria dos jovens conheceram as drogas proibidas, iniciando nas drogas liberadas. Depois desses estados alterados de consciência, de uma festa, de uma balada, de várias cervejas, o pensamento, a consciência, a mente não tem discernimento. E aí acontece o primeiro contato com as drogas ilícitas, que é o fim de carreira. Sabemos que hoje tem drogas potencializadas, e isso dificilmente terá um retorno. Por isso que nós orientamos as pessoas a essa consciência, e nos remetendo na doutrina espírita, que nos orienta, nos conscientiza nessa experiência que vivemos nas duas dimensões. Seria importante essa consciência e essas experiências e esse tempo para que nós possamos evoluir, sobrepor a parte material. Se isso não for possível, pelo menos o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Todas essas substâncias, a droga, além dela malar, dela prejudicar toda a matéria, o corpo humano, ela mancha com certeza, através dos conhecimentos e das riquezas dos livros espíritas, das mediunidades, ela mancha o perispírito. E esse cidadão terá consequências difíceis na sua reencarnação, tendo que espiar, reparar, passar por provas. Então vejam bem, meus irmãos, esta oportunidade é para, de fato, ter alguns momentos de prazer e de felicidade, mas consciente, sem a necessidade de levar aos estados alterados de consciência. Dentro deste consumo indevido de bebidas alcoólicas, do cigarro, do narguilé, muito popular à juventude, que com certeza podemos dizer que são inocentes, porque caminham eles buscando essa tal felicidade,
que está na razão direta dos prazeres, e as cabeças pensantes politicamente, me parece que acha muito interessante, porque enquanto a juventude está com a mente entorpecida, ela não pensa. A doutrina espírita conscientiza a nós caminharmos afastando dos vícios, e a palavra vício nada mais é do que tudo aquilo que prejudica. Podemos usar muito fácil no popular para explicar o vício, é o contrário das virtudes. E o que é a virtude? É a intenção, é tudo aquilo que nos remete para o bem, a si e ao próximo. Desta forma, nós entendemos que é uma grande responsabilidade de nós pais, porque somos educadores. A palavra pedagogia, que é a ciência da educação, ela inicia em casa. O primeiro professor, entendo eu, que são os pais. E a palavra educação só pode ser definida com amor. Educar é amar. E amar, inegavelmente, é arrancar de dentro. Por isso, os pais têm essa missão. Eu quero recordar, não na sua totalidade, uma fala que diz que é muito importante educar as crianças para não ser necessário punir os homens, os adultos. Tem também uma passagem da riqueza da literatura espírita que identifica o homem de bem. É aquele que pratica na sua naturalidade, na sua simplicidade, a lei de amor, de caridade, na sua simplicidade. É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Tem que relutar. A dependência pode ser traduzida como escravidão. O dependente, você depender de substâncias psicoativas, de drogas, de álcool, de cigarro e de outras tantas, para melhorar o humor, é uma dependência muito pobre da matéria. Nós temos que avançar, meus irmãos, e avançar muito. Quem, em particular, sou eu, fazer um destemido e minucioso inventário ético e moral dos nossos comportamentos. O Espiritismo está na fase de sair da teoria, da eloquência e partir efetivamente nas atitudes mais simples, na prática, materializando todos esses conhecimentos que adormecem germe no ser humano. Somos, inegavelmente, meus irmãos, os trabalhadores das últimas horas. Somos o instrumento que podemos levar esta mensagem. Fomos escolhidos para viver neste século de transição, com esse conhecimento, com a pedagogia espírita, não se preocupando tanto com a religião, mas com a religiosidade, aonde se materializa a moral na prática efetiva da ética. Assim caminhamos, assim devemos caminhar. Não é fácil, meus irmãos. Os meios de comunicação, repetidamente,
parece que cada vez mais valoriza o negativo. Mas devemos lembrar do Cristo, com muita serenidade, nos orientou. Chegarás um tempo e vocês terão a oportunidade, de fato, de viver em conflito. Um conflito porque estamos em duas dimensões. Uma da matéria e a outra transcendental, a do espírito. Então a matéria deseja tudo que é dela. A necessidade de beber, de comer, de divertir, de outras e tantas relações. E aí entra a razão, a prática efetiva. Tudo posso, tudo é lícito, meus irmãos. Principalmente nós que estamos nessa doutrina brilhante, que não condena, que não proíbe, que não julga. Tudo pode, tudo é lícito, mas nem tudo, meus irmãos, me convém. Entre o poder e o dever e o que eu posso, nós já começamos a exercitar a filosofia, o ato de pensar, o ato de ser apaixonado, de ser amante, de ser amigo da sabedoria. Então, se nós fôssemos decorrer sobre... Estão acompanhando essa informação. A internação compulsória do dependente. Você é a favor ou contra? Olha, penso eu que tudo que contribui para ajudar, todas as intenções remetidas e voltadas para o bem, é importante. Sabemos nós que tem irmãos nossos, espíritos, que não falam mais por si. Eu teria que ter mais tempo para falar sobre o processo obsessivo da droga. Nós sabemos, meus irmãos, ninguém melhor do que nós entendemos da questão de vampirismo. Quando levamos a bebida na boca, quantos espíritos desencarnados estão aguardando este momento para usufruir? Por isso que tem pessoa impotente perante o álcool. Isso existe. Por isso que a Organização Mundial de Saúde assevera que alcoolismo é uma doença tríplice, física, mental e espiritual, levando o cidadão à morte e à loucura. O alcoolismo ele não tem cura, falando dentro da ciência, ele tem tratamento. Existem os grupos de alcoólicos anônimos, e uma das frases, um dos remédios que se dá lá para o dependente é o ouvindo. Evite a primeira dose, evite o primeiro gole. Realmente existe já essa pessoa que ela vem obsediada. E nós entendemos que tem os obsediadores, mas temos nós também, que obsediamos. E aí dá outra palestra. Mas tudo, meu irmão, repetindo, que contribua para os nossos irmãos se recuperar, afastar, porque tem uns que, infelizmente, eles não conseguem mais, fisiologicamente falando, no sistema nervoso, os hormônios do prazer, serotonina, endorfina, noradrenalina, oxitocina, todos esses hormônios estão descontrolados através do uso
Agora eu estou ouvindo. O senhor dá eu ouvi. A diferença entre traficante e dependente. O professor Guido Palomba, que ele é um psiquiatra, ele é autor de um livro chamado Loucura e Crime, ele faz uma distinção interessante. O traficante é aquele sujeito que ele vai enriquecendo com o seu envolvimento no mundo das drogas. Ele, de repente, ele está numa casa, dali um tempo ele já está morando numa mansão, já está andando num carro importado. E o dependente é aquele sujeito esquelético, né? Esquelético que vai vendendo tudo que tem em casa. Você tem, às vezes, de esconder as coisas que tem dentro de casa para que ele não ache. E essa distinção é muito interessante. Aí eu te questiono. A lei brasileira, a lei penal brasileira, ela parece que não distingue bem o dependente do traficante. E trata, às vezes, o dependente como traficante. E o traficante como dependente. O que você pensa? Meus irmãos, eu em particular não tenho muito conhecimento desta faculdade importante, desta ciência que é o direito. Até acho que na grade curricular, desde o primário, dos anos fundamentais, dos básicos, deveria ter entendimento, né, do direito. Mas o traficante é um mau caráter, né? Ele é um intermediário. Eu já ouvi em entrevistas que há muitas pessoas proprietárias de substâncias tóxicas, né, de drogas, tanto do cigarro como da bebida, eles não fazem uso. Eu fiquei sabendo disso aí, que muitas pessoas que produzem não usam. Nem deixam os filhos usar, né? Exatamente. Eles é altamente consciente dos malefícios. Mas é uma mente ainda muito rasteira, pensando no imediatismo. Imagina as consequências desse traficante, os prazeres imediatistas que estão tendo nessa oportunidade, prejudicando o seu semelhante. Imagina essa reinação. Mas eu tenho percebido que a lei está procurando punir severamente o traficante, tirando o seu capital, prendendo veículos, viaturas, propriedades que não plantio de drogas, alguma coisa, né, fazendas estão sendo confiscadas, como um avanço. Mas, como as leis humanas não são perfeitas, é o tempo. Mas deveria realmente ser punido, porque nós aqui que trabalhamos na fronteira, né, eu estou aqui no asfalto, estou aqui no Copo Sujo, vocês conhecem, eu estou aqui em Sirapoitã. Então eu vejo a DOF trabalhar aqui, a gente conversa, a gente trabalha junto. Quem faz a nossa segurança aqui é a DOF, ela trabalha na nossa frente aqui. Então a gente vê mais ou menos como que funciona. Mas o importante é a educação, a importância do lar, da orientação,
Eu sempre digo nas palestras que faço em colégio, para pais, aonde o pai está presente, as drogas estão ausentes. Então, é uma questão de consciência. Mas o traficante, ele é um mau caráter e com certeza terá e já está assinalado para o reparo. Meu irmão, pode fazer mais alguma pergunta? Teve uma irmã que fez uma pergunta se o uso, se eu não me engano, o uso moderado deve ser de álcool, né? Alguma coisa dessa natureza. Teve uma irmã que postou aí. Heloísa. É a Heloísa. Oi, Heloísa, boa noite. Obrigado por você estar participando, contribui com que é a primeira vez que eu estou falando que a Heloísa lembra a primeira vez que eu faço esse tipo de participação, porque eu estou de serviço, eu estou na pista, eu estou na rodovia aqui entre Ponta Porã e Coronel Sapucaí e Antônio João, então eu estou na pista, não tem um material. Mas é o seguinte, o que é o social para você? É isso que nós temos que entender. Né? O que é o uso social? A Organização Mundial de Saúde, ela deixa bem claro, no CID é Código Internacional de Doenças, que o alcoolismo é uma doença, existe. E ela fala o seguinte, que de uma população que usa o álcool, vamos fazer aí uma ideia. Você está numa festa, seu aniversário, tem 50, 60 pessoas. Só 10% da população que é portador dessa doença. Vocês prestem atenção. Tem pessoas que começam a beber e ela não tem limite, ela não para. Tem outras que ela abre uma cerveja de família, de domingo, vamos tomar uma cerveja? Abre uma cerveja, o pai toma um copo, a mãe toma um copo, é aquilo, ele não tem vontade. O portador da doença é incrível. Ele não consegue parar. Por isso que o tratamento inicialmente é, em primeiro lugar, admitir que é impotente perante o álcool. Porque o cara que tem um problema, a pessoa que tem um problema com o álcool, ele não admite. Ele fala que bebe a hora que ele quer, que ele para a hora que ele quer, que ele bebe com o dinheiro dele, que ele consegue ficar um mês, uma semana. Então, temos que tomar muito cuidado e fazer aquilo que eu falei há frações de minutos atrás. Quem realmente lembra do álcool, vamos supor, veio aqui na minha mente, o senhor Orlando vai fazer, avisa nós, fala assim, ó, eu vou fazer um churrasquinho na minha casa, Joaquim, queria que você viesse. Se na hora eu nem lembrar da carne, eu lembrar da cerveja, já é uma luzinha vermelha. Olha as músicas sertanejas e outras tantas. Olha as músicas sertanejas. A mensagem. Hoje é sexta-feira, eu vou beber, eu vou beber porque eu larguei, eu vou beber porque eu estou apaixonado, eu vou beber. Então, nós somos de espírita. Nós saímos do centro com uma proposta evolutiva. E chegamos em casa, ligamos a televisão, e qual que é o nosso dia a dia? Qual que é as músicas que estão no rádio? Aí entra a filosofia, os amantes da sabedoria. Ouve tudo, participa de tudo e escolhe o melhor. Então, nós entendemos, Heloísa, que nós não podemos dizer quem é e quem não é o doente alcoólico, quem bebe e quem não bebe socialmente. Isso é uma particularidade, é uma força de caráter, conforme a pessoa vai evoluindo, de fazer esse destemido e inventar o ético e moral seu para ver. Quando fala, você lembrar na cerveja, quando chega a sexta-feira, hoje é sexta-feira, não tem uma musiquinha assim? Se você lembrar da cerveja, da bebida, né, é só você. Então nós temos que tomar muito cuidado.
Porque, às vezes, no lar, o pai e a mãe tomam socialmente um copo de cerveja e o filho pode vir independente. Por isso que nós recomendamos a frequência em alguns grupos de apoio, se for do álcool, e especialmente Alcoólicos Anônimos, aonde segue os 12 passos. O primeiro é admitirmos que era impotente perante o alcoolismo. Quando eu começo a beber, eu não consigo beber um copo e parar. Se eu vou numa festa que é de graça, chego lá na casa do seu Orlando, ô Joaquim, bom, olha o freezer lá, ó. Cerveja está lá, pode beber à vontade. Eu tenho que ir lá, se eu quiser beber, tomar um copo ou uma latinha e parar. Não é porque que é de graça. Então é muito complexo eu te dar uma resposta. Essa é uma caminhada individual, mas quem convive com o alcoólatra conhece. Boa noite. Queria participar também. Essa questão da luzinha vermelha que me chamou a atenção. A luzinha vermelha, ela se acende de várias maneiras, né? Então a gente precisa estar alerta a esses sinais, né? E enquanto você estava falando, eu me recordei de uma luzinha vermelha no meu caso, em particular. Quando eu vim aqui para Palmas em 2014, né, e estava morando só com os meus 2 filhos, Mateus e Thiago. Na época eles eram mais novos, hoje ele está com 12 anos, né, 8, 9 anos. E eu sempre tinha o costume assim, de deixar uma latinha de cerveja na geladeira. Toda noite eu tomava, né? Uma ou 2 latinhas à noite. E um dia, um deles, não me lembro qual, me falou assim: pai, quando eu crescer eu vou poder tomar cerveja, né? Aí eu pensei, a luzinha é vermelha. Aí eu parei. Então eu falei, depois eu fiquei pensando, será que é só dele ou tem ajuda também espiritual, né, para que ele fale isso, né? Uma forma de me tocar. Que quando fala sobre os nossos filhos, a gente se preocupa um pouco mais até. Fala, puxa vida, olha que eu estou ensinando para eles. Eu acho que essa é mais uma luzinha vermelha também que a gente pode considerar. Obrigado. Muito boa participação. Boa participação. Então, nós somos uma espécie de animais gostosos. E temos as diferenças dos outros tantos. Inteligência, que os animais também têm em forma de... Olha que é inteligência, instinto, né? Os animais. É inteligência, instinto. Mas nós temos a consciência. Então, portanto, eu vejo assim, esse bate-papo, essa interatividade nossa aqui, muito importante. Porque nós estamos exercitando a consciência. Vamos voltar de novo a filosofar. Bluetooth connected. Você pensava. Os elementos mais novos são tão simples que nós não valorizamos. Acordamos cedo, a hora que for beber uma água, não é beber água só para matar a sede. De onde que veio essa água? Como que veio? É tão simples que nós jogamos água à vontade nas calçadas, deixamos torneira aberta. Então, filosofar é pensar em tudo. E vamos pensar na hora das nossas comemorações, porque todas elas estão relacionadas com felicidade, com prazer, com aniversário, com a festa. Agora, se a sua felicidade faz necessário uma substância química, quando nós estamos no centro, envolvido por toda aquela vibração, por aquela egrégora, por aquela doçura do centro espírita, tocando, cantando músicas, fazendo oração, nós não estamos satisfeitos e felizes? Nós temos que tomar muito cuidado. Qual o contexto da bebida alcoólica, como estão bebendo, né? Eu queria me reservar disso aí, porque eu não me sinto na qualidade assim de... Eu vou trabalhar mais sempre falando da consciência, da preocupação, do exemplo. Eu ouvi uma mensagem
passagem há muito tempo que mais ou menos assim, vou ver se eu recordo isso, né? Pior que um bom exemplo, pior que um bom exemplo, porque um bom exemplo sempre é bom. Então, pior que um bom exemplo é este bom exemplo. Não, pior que um bom conselho. Todo conselho é bom. Pior que um bom conselho é esse bom conselho vir seguido de um mau exemplo. Estou aguardando, estou falando demais aqui. André, eu convidaria você a convidar o nosso irmão Joaquim a fazer uma outra palestra, uma segunda parte dessa palestra, que é tão boa e tão rica, e era bom ele fazer, agora em abril, podia ser dia 6, fazer outra palestra. Fazer uma segunda palestra para nós em abril, uma terça-feira aí, né? Que esse tema é tão interessante, meu irmão, e cativante, né? Então eu quero aqui, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, te agradecer. Eu estou vendo aqui que o presidente da casa está aqui, seu José Borgato. Queria perguntar se ele pode fazer a prece final para a gente. Sim, podemos sim, André. O senhor tem alguma pergunta, senhor Silvio? Só mais uma colocação que, pela explanação do irmão, achei bem pertinente lembrar sobre a questão da bebida, até o uso em casa. Nunca nos esqueçamos a advertência do apóstolo Paulo. Em tudo que fizermos, teremos uma multidão de testemunha. Então, eu é que escolho as companhias, encarnados e desencarnados. É isto que eu queria lembrar, porque eu também já fiz o uso de bebida por bom tempo. Oi, Arthur. Hoje, para não dizer que eu não bebo, eu tomo uma cerveja sem álcool Ele beijou para tua matar mão? saudades, mas Hã? já Ele evito beijou tua mão? qualquer Deixa eu outra ver. bebida que contenha álcool. Porque eu sei que ao lado de uma latinha ou de um copo ou de um engradado de cerveja, não importa. Do meu lado sempre terá algum irmão. Bom, eu quero agradecer novamente nosso irmão Joaquim. Assim, estou muito feliz na sua abordagem e passar a palavra para o nosso irmão presidente, José Borgato, fazer a prece de encerramento. Dizer que quem quiser colocar um pouquinho próximo do computador, né, a gente vai pedir aí uma fotografia. Que os mentores coloquem os documentos necessários para que haja a ajuda, né, para os males do corpo, do espírito. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live. Muita paz, em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai amantíssimo, a Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade que tivemos da explanação do nosso irmão, que nos alerta a nossa consciência, buscando no meu proceder, buscando cada vez mais
corrigir e burilar, e assim despertar a minha consciência. Em tudo, Pai, gratidão. E agradecemos imensamente pela oportunidade do esclarecimento deste nosso irmão Joaquim, que o ilumine e o fortaleça em sua jornada, hoje e sempre. Oi, André. Boa noite, então, a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Zé Borgato, por ter feito a prece para nós de encerramento. Até semana que vem. Obrigado, meus irmãos. Boa noite.